Olá, tudo bem? É uma alegria imensa ter você para juntos estarmos estudando a poderosa palavra do Senhor. Durante algumas semanas nós estamos estudando as profecias do livro do Apocalipse e você, meu amigo, é o meu convidado para que assim juntos possamos desvendar os mistérios do reino de Deus. Finalmente chegamos no capítulo de número 17. Hoje nós iremos falar sobre o julgamento da grande meretriz. Este capítulo 17 é um dos capítulos mais difíceis de ser interpretado. E aqui, amigo, com a ajuda de Deus e do próprio Espírito Santo, nós vamos aqui tentar fazer essa interpretação e descobrir o mistério por trás dessa profecia. Pega a sua Bíblia, deixa aberta aí em Apocalipse capítulo 17 e vamos juntos mergulhar nessa poderosa revelação. O Apocalipse, meu amigo, na maioria das vezes, João, ele ouviu, e outras vezes ele mesmo contemplou algumas coisas e ele mesmo escreveu neste livro. Agora, olha para o verso de número 1 do capítulo de número 17. João ali ouviu o anjo e na sequência ele contemplou algo. Olha o que diz: e veio um dos anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Antes de entrarmos nesta revelação, amigo, eu só quero te informar, você que tem acompanhado os estudos bíblicos do Apocalipse durante essa temporada, a profecia, ela se amplia. Por exemplo, quando você estuda as profecias do livro de Daniel, no capítulo 2, Nabucodonosor sonhou com uma estátua de metal. E aqueles metais daquela estátua representam vários impérios. Por exemplo, a cabeça de ouro representa o Império Babilônico. O peitoral ali de prata representa o Império Medo-Pérsia. O quadril de bronze, a Grécia, e as pernas de ferro representam Roma. Agora, quando você vai para o capítulo 7 do mesmo livro de Daniel, ele vai contemplar também 4 animais estranhos, que também simboliza esses impérios no qual eu acabei de citar. O leão com asas de águia representa a Babilônia. O urso com 3 costelas em sua boca representa o Império Medo-Pérsia. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas, a Grécia. E o quarto animal, terrível e espantoso, representa Roma em suas 2 fases. Agora no capítulo 8 você vai ter um bode, um carneiro e um chifre pequeno. Percebe-se que no decorrer do estudo dos livros no qual a gente for estudar, a profecia ela vai se ampliando. Aqui também, amigo, acontece no Apocalipse.
essa profecia do capítulo 17, ela é um complemento ao capítulo 13. Ou seja, o capítulo 13 vai mesclar alguns pontos dessa profecia. É por isso que a profecia, ela se amplia. E nós vamos estar falando sobre isso. Primeiro ponto que aparece aqui, meu amigo, João, ele viu uma mulher assentada sobre muitas águas. Se você analisar, não tem como uma mulher assentar sobre águas, porque na medida em que você se assentar sobre as águas, você se afunda. Aqui nós temos uma simbologia que vai representar algo. Quem é essa mulher que aparece aqui? Essa mulher, ela representa uma igreja. Lembrando que mulher é referente a uma igreja. Em Apocalipse 12, nós temos ali uma mulher vestida de sol. Ou seja, e o próprio Apocalipse 12 vai dar a descrição de que igreja estava se tratando. Se você vê o verso de número 17 do capítulo 12, ali está revelado que tipo de igreja é. Ali diz: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais da sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. Ou seja, ali está falando de uma igreja fiel, de uma igreja revestida da glória de Cristo. Agora aqui no Apocalipse 17, também está falando sobre uma igreja. Que igreja é esta que o Apocalipse vai nos revelar? Portanto, é necessário nós explanarmos a profecia. Essa meretriz que aparece aqui, meretriz é uma prostituta. Então aqui, amigo, se trata de uma igreja infiel, uma igreja corrupta. Se Apocalipse capítulo 12 fala de uma igreja fiel, uma igreja leal, Apocalipse 17 vai falar de uma igreja corrupta, de uma igreja desleal. Afinal, que igreja é essa? É o que nós vamos ver no decorrer deste estudo. Esta mulher, ela está assentada sobre muitas águas. Se você olhar para Apocalipse 13, ali a primeira besta, ela surge do mar. E nós identificamos aquela besta como sendo Roma Papal. Ou seja, porque Roma Papal surgiu de um lugar que é densamente povoado. Então, meu amigo, esta mulher que aparece aqui assentada sobre muitas águas é uma referência, é uma alusão àquela primeira besta que surgiu do mar. Aqui ela está assentada sobre muitas águas. Então, esta igreja que vai aparecer aqui surgiu de um lugar que é densamente povoado. Afinal, que igreja é esta no qual o Apocalipse 17 está se referindo? Essa pergunta, meu amigo, eu não posso te responder. Eu vou deixar que a Bíblia me responda essa pergunta. Essa igreja, o próprio Apocalipse vai dar a descrição de que tipo de igreja aqui está se referindo. Dê uma olhadinha aí, amigo, no verso de número 9. Aqui está o ponto essencial para fazermos a identificação desta igreja. Que tipo de igreja é e aonde é que ela fica situada. Se você prestar atenção, aqui nós temos um ponto geográfico no qual aonde esta igreja está situada. Olha para o verso de número 9. Aqui há sentido. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Vou ler de novo. Aqui há sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são
7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Este é o primeiro ponto. Essas 7 cabeças são 7 montes. Guarda bem isso. Olha o verso de número 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vamos analisar. 7 cabeças, 7 montes. 7 cabeças, 7 reinos. Essas 7 cabeças representam 7 reinos ao longo da história. São eles: Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. O Apocalipse foi escrito no ano 96, nos dias de João. Qual era o império que estava no poder nesse tempo? Se você analisar, é Roma Imperial. Ou seja, Roma Imperial é a 6ª cabeça. Então, o Egito não existia, Babilônia, a Assíria, a Grécia e a Medopérsia, esses 5 impérios que foram antes de Roma Imperial, já havia caído. Eles não existiam mais. O império que estava no poder é Roma Imperial. E qual foi o império que ainda não havia chegado? O Roma Papal. Olha só para o versículo ainda. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, esse império, Roma Papal, durou 1260 anos. Eu te pergunto, amigo, será que essa besta, aliás, será que esta mulher, será que representa Roma? Será que essa igreja é Roma? Vamos analisar. Vamos continuando aqui analisando. Veja, eu falei sobre as cabeças que são 7 reis. Agora vamos falar sobre os montes. Essas cabeças são 7 montes. Eu pergunto para você, amigo, você que está me assistindo agora, qual é a cidade que é conhecida no mundo por ter as 7 colinas? Uma cidade que é bem famosa por ter esses 7 montes. Se você for pesquisar, você vai descobrir que a cidade no qual nós estamos falando é Roma. Portanto, amigo, o próprio Apocalipse vai dar a descrição e a localização geográfica desta igreja. Ou seja, essa igreja aqui é Roma. E vamos continuar também analisando a profecia do capítulo de número 17. Descobrimos que essa igreja se trata de Roma. Será que realmente ela é Roma? Olha só o que diz ainda sobre essa igreja. Vamos analisar o versículo de número 2. Com o qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, e embebedou com o vinho de sua prostituição. O que isso significa, meu amigo? Aqui significa, querido, uma união entre religião e Estado. Ou seja, esta igreja, ela promove os seus ensinamentos, promove ali os seus dogmas. E com isso, através desses ensinamentos, muitos reis estão compactuando com o mesmo autoridade, aliás, com o mesmo ensinamento que essa igreja está propondo. Aqui, amigo, há uma união religiosa e também política. Se você analisar esta igreja, ela vai se unir com vários países, com vários líderes políticos. Aqui representa esta união política juntamente com a religião. E esses reinos e esses líderes políticos, que nos quais representam os países, estão se embriagando com o vinho no qual esta igreja está oferecendo. Que vinho é este? Este vinho, meu amigo, representa aqui os seus ensinamentos, representa os seus dogmas, representa
tudo aquilo que esta igreja vem ensinando, e através deste ensinamento, muitos reis estão se corrompendo, muitos líderes, muitos países estão compactuando com o mesmo ensino que esta igreja está propondo. E com isso, muitos estão se embriagando com este vinho, ou seja, estão compactuando com o ensino religioso que esta igreja está propondo no mundo. Vamos então continuar analisando esta profecia. Olha só. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosíssimas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominação e de imundícias da sua prostituição. Esta mulher, que representa uma igreja, ela estava segurando um cálice de ouro. O ouro na Bíblia, meu amigo, representa a fé e o amor. Ou seja, este cálice de ouro estava cheio de abominação e imundícias da sua prostituição. Ou seja, esta igreja, meu amigo, que aparece aqui, ela promove a fé. Ela ensina a fé, ela ensina o amor, mas é uma igreja corrupta, porque ela está cheia de abominação e imundícias de sua prostituição. Como eu falei, referente ao vinho, no qual ela está embebedando os países, os reis da terra. Ou seja, é referente aos seus dogmas, aos seus ensinamentos, é referente ao paganismo e toda a sua cultura que ela está promovendo em contradição à palavra de Deus. E com isso ela vem embebedando os reis da terra, os países, promovendo a fé, mas é uma igreja corrupta, aonde não segue os ensinamentos que a própria Bíblia está nos proporcionando. Olha só o versículo de número 5. E na sua testa está escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta igreja, meu amigo, é uma igreja mãe. E esta mãe, ela possui várias filhas. Ou seja, o que isso quer dizer? Esta igreja mãe, esta mulher que é mãe, ela tem várias filhas. A mãe é uma igreja e as filhas também são igrejas. Ou seja, aqui está se referindo, meu amigo, às outras igrejas que estão seguindo os ensinamentos que esta igreja mãe está propondo. Afinal, que igrejas são essas? Essas igrejas, meu amigo, que seguem doutrinas promovidas por esta igreja, que segue os seus ensinamentos, que segue as suas culturas, que segue os seus dogmas. Essas igrejas que seguem esses ensinamentos é considerado como a filha desta mãe que se tornou uma igreja, no qual vem bebedando os reis da terra. Por exemplo, eu vou citar aqui, amigo, alguns exemplos para que você venha entender de ensinamento que essa igreja está ensinando e que outras igrejas estão compactuando. E se essas igrejas estão compactuando com esses ensinamentos, elas são consideradas filhas desta mulher, que no caso dessa igreja. Por exemplo, essa igreja, ela prega sobre a imortalidade da alma, que a alma não morre. Essa igreja, ela ensina a santificação do primeiro dia da semana. Esta igreja,
tem vários ensinamentos, por exemplo, a doutrina do purgatório, ou seja, o tormento dos ímpios. Enfim, há vários ensinamentos que esta igreja vem ensinando e que outras igrejas estão seguindo algumas regras, alguns estatutos que esta igreja está propondo. E um dos grandes estatutos que muitas igrejas estão seguindo são esses aí no qual eu citei. E a maioria delas observa a santificação do domingo e outros crê na imortalidade da alma. Ou seja, as igrejas que seguem esses tipos de ensinamento são consideradas as filhas desta igreja, no qual João contemplou. Ou seja, meu amigo, esta igreja, ela promove os seus estatutos, ela promove as suas culturas, ela promove o engano, ela prega a fé, prega o amor, mas ela é corrupta. E se as outras igrejas seguem esses ensinamentos, também está entrando no mesmo parâmetro desta profecia. Então vamos analisar a profecia. Olha para o versículo de número 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, eu admirei-me com grande espanto. Interessante, meu amigo, que esta mulher, ela estava embriagada com o sangue dos santos. O que isso significa? Aqui está se referindo, meu amigo, à perseguição de Roma em relação aos cristãos da Idade Média, pois alguns cristãos foram perseguidos por eles ser considerado hereges. E só era considerado herege todo aquele que estava em contradição a esta igreja. Por exemplo, se uma pessoa se levantasse e não concordasse com os ensinamentos papais, o que aconteceria? Essa pessoa era morta. Essa pessoa sofria retaliação, perseguição, sofria mortes. Aqui está se referindo a milhares de cristãos que foram mortos por causa desta igreja. Outra coisa também, amigo, que eu analisei nessa profecia, que esta mulher estava montada em uma besta. Essa besta que esta mulher está montada, nós podemos aqui aplicar dois significados a ela. O primeiro significado é este. Olha para o verso de número 8. A besta que viste que era e já não é, mas que virá e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Essa besta, meu amigo, ela pode ser representada por Satanás. Porque se você olhar, meu amigo, no capítulo 12, ali nós temos uma semelhança do dragão com esta besta. Ou seja, ali nós temos no capítulo 12 um dragão de 10 chifres, 7 cabeças e de cor escarlate. Ou seja, essa besta tem a mesma descrição do dragão. Portanto, pode ser um simbolismo aplicado a Satanás. E aqui está as 3 fases do inimigo, no qual ele atua no mundo. Aqui representa Satanás antes, durante e depois do milênio. Veja que esta besta, ela está para emergir do abismo. Ou seja, a palavra abismo, ela aparece no Apocalipse 7 vezes. E se nós analisarmos Apocalipse capítulo 20, aqui diz: E vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo e grande cadeia nas suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, chamado o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Veja, este abismo, meu amigo, aqui Satanás será aprisionado nele. Portanto, essa besta é uma alusão a Satanás. Ou seja,
as suas 3 fases. Ela pode simbolizar o teu adversário. Esta é a primeira aplicação, a representação de Satanás. Também a segunda aplicação, amigo, essa besta ela pode simbolizar a nação norte-americana. Porque se você analisar aqui a profecia do capítulo de número 17, aqui fala sobre um 8º rei. Nós vimos sobre os 7 impérios que foram antagônicos à Bíblia no decorrer dos anos. E também fala de um 8º. Este 8º reino pode simbolizar também a nação norte-americana, ou seja, a besta de 2 chifres que vai aparecer no capítulo 13. Interessante, meu amigo, há uma ligação tremenda entre Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Apocalipse 13 fala de Roma papal e ali os Estados Unidos apoiando este império. Apocalipse 17 fala sobre a igreja de Roma e os Estados Unidos carregando este império. Ou seja, enquanto a besta do Apocalipse 13 carrega, aliás, enquanto a besta do Apocalipse 13 apoia, em Apocalipse 17 ela está carregando. Percebe-se, meu amigo, que é um grande paralelo entre esses 2 capítulos. Ou seja, aqui está falando sobre esta igreja no qual nós estamos comentando. Essa igreja que surgiu de um lugar densamente povoado, essa igreja no qual está promovendo seus ensinamentos e muitos reis da terra estão se embriagando. Aqui fala sobre a união do Estado em relação à igreja, aos líderes políticos e também religioso e a implementação do ecumenismo. Muitos reis da terra estão se contaminando com os ensinamentos que esta igreja está propondo e várias igrejas que são as filhas estão seguindo os mesmos ensinamentos da igreja mãe. E nós vemos aqui a localização desta igreja. Essa igreja ela fica situada em Roma, ou seja, ela se originou de Roma, que teve ali o seu poder durante 1260 anos. Veja que esta igreja é considerada na Bíblia uma igreja infiel, por promover esses ensinamentos antagônicos, por promover esses falsos ensinos, promover a santificação do domingo, a imortalidade da alma, a doutrina do purgatório, a confissão auricular para o sacerdote. Enfim, há tantos ensinamentos que esta igreja está propondo e que os reis da terra estão se embriagando com o vinho que esta igreja está oferecendo. Eu digo para você, amigo, mas veja que aqui essa grande meretriz está sendo julgada. Deus está desmascarando esta igreja lançando os seus ensinamentos, esta igreja lançando as suas culturas, esta igreja promovendo a fé, promovendo o amor, mas é uma igreja corrupta e muitos reis e igrejas estão compactuando com os mesmos ensinamentos que ela está propondo. Mas aqui, amigo, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo. E Deus aqui, amigo, vai dar um conselho para mim, para você e para toda a humanidade e principalmente para todos os habitantes desse planeta. Sabe que conselho é este, meu amigo? Que o próprio Deus, Ele vai dar. Nós encontramos aqui Apocalipse 18 e o versículo de número 4.
Depois que esta mulher ela foi desmascarada, depois que Deus aqui revelou coisas profundas por intermédio de João, seu servo, veja o versículo de número 4, aqui Deus trazendo um conselho importante para a igreja remanescente. E este conselho servirá, amigo, para o tempo do fim. Olha o conselho que Deus vai dar. Olha só. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não sejais testemunhas de suas pragas. Olha o conselho que Deus vai dar para o seu povo. Veja, sai dela, povo meu, para que não sejais praticantes dos seus pecados. Analisa a profecia, querido. Deus tem um povo. Deus tem um povo fiel. Veja que nós estudamos sobre a igreja do capítulo 12, a igreja remanescente. Uma igreja revestida da glória do noivo, uma igreja leal. Aqui no capítulo 17 fala de uma igreja infiel, uma igreja corrupta, mesmo promovendo a fé e o amor, mas é corrupta por trazer falsos ensinamentos para o planeta e para todos os habitantes. Mas Deus tem o seu povo, e Deus dará um conselho para o seu povo, para a sua igreja, e o conselho é este: sai dela, povo meu, para que não sejais praticantes dos seus pecados. Ou seja, meu amigo, Deus, Ele se preocupa com você. Deus, Ele se preocupa comigo. Deus, Ele se preocupa com toda a humanidade. E o conselho de Deus para você é: sai dela, povo meu. Ou seja, meu amigo, Deus aqui, Ele está te dando uma nova visão, uma nova orientação a respeito desta igreja. Essa igreja aqui está sendo julgada, ela vai cair. E percebeu, se você analisar, as sete pragas que desceu sobre a terra, na quinta praga caiu sobre o trono da besta. Ali, amigo, essa igreja foi desmascarada. Satanás deu o seu trono para a besta no intuito de receber adoração, mas aqui essa igreja foi desmascarada. O reino da besta se tornou em trevas. Essa igreja foi desmascarada e Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Sai dela, meus filhos. Sai dela, meu povo. E não sejais praticantes dos seus flagelos e nem dos seus pecados. Eu digo para você, meu amigo, você faz parte do povo de Deus? Será que você está enquadrado entre o povo do Senhor, o povo eleito, o povo que vai subir com Cristo? Eu digo para você, amigo, se apegue muito com a palavra de Deus. Aqui essa igreja foi desmascarada, ela foi julgada. E nós vemos detalhe dessa profecia. E essa profecia, meu amigo, é um dos capítulos mais difíceis de ser interpretado. Mas aqui, pela graça do Espírito Santo, nós conseguimos aqui fazer essa interpretação e descobrir o mistério de Deus para você. E o mistério de Deus é este: sai dela, povo meu, e não sejais praticante dos seus pecados. Eu digo para você, amigo, quer fazer parte do povo de Deus? Quer fazer parte do rebanho que vai morar no céu com Cristo? Então, amigo, sai dessa cultura, sai dessa religião, sai desse costume, sai desse pecado. Enfim, Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para você fazer parte do povo dele.
do povo que vai subir para o céu com Cristo. Eu digo para você, amigo, será que você está enquadrado no povo de Deus? Será que você está enquadrado nessa profecia de Apocalipse 18, versículo 4? Deus aqui está dando uma nova orientação. E essa orientação, amigo, serve para o tempo do fim. E Deus diz para você, sai dela, povo meu, e se apegue com a Bíblia. Se apegue com a palavra de Deus. Quer tomar hoje uma decisão com Cristo? Então receba Ele hoje na sua vida e seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça e do entendimento, e que Ele possa conduzir os seus passos por onde quer que você andar durante a sua caminhada. Eu quero orar com você agora. Inclina a tua cabeça, que eu vou estar apresentando a tua vida nas mãos de Deus. Bondoso Deus, eu apresento a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Assim, Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos aqui sobre o julgamento da grande meretriz e o grande conselho final que o Senhor dará para a igreja remanescente, para que assim, Senhor, nós não venhamos ser praticantes desses pecados e assim seguir os teus ensinamentos, aquilo que a tua palavra vai nos proporcionar e vai nos revelar. Senhor, abençoe este amigo, esta amiga que está me assistindo, derramando das tuas bênçãos. Assim eu clamo e te peço para a glória de Deus Pai. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. E lembre-se, meu amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.